Vamos supor, o problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. Eu queria falar da ação que nós já protocolamos em relação ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro, quando era juiz de primeiro grau, ele interceptou uma conversa entre o presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff. Bom, essa interceptação não poderia ser feita por um juiz de primeiro grau, já que ela era presidente da República e só pode investigar uma presidente da República o Supremo Tribunal Federal. Bom, mas o juiz Sérgio Moro, ele fez uma interceptação e essa interceptação já tinha terminado o horário da interceptação, mas ela continuou sendo feita e, na sua continuidade, ele captou essa conversa do Lula com a Dilma. E o que ele fez? Além dele ter aproveitado algo que não poderia ter sido aproveitado, ele pegou essa interceptação telefônica que ele não poderia ter feito e divulgou. Então, ele cometeu aí 3 crimes, né, certo? Que é ter gravado uma presidente da República, ter utilizado um áudio depois do horário permitido e, terceiro, ter divulgado. Ele reconheceu que fez e que deveria ter feito. Antes desse fato, uma bela peça foi escrita, e aí eu vou passar para o Anderson para falar, uma notícia-crime, em primeira instância, indicando que ele cometeu um crime de interceptação ilegal de uma conversa telefônica e divulgação do seu conteúdo de maneira ilegal também. E é por essa razão que nós noticiamos um crime que ainda não prescreveu. Esse crime é um crime que ele tem que responder. Acreditar em julgamentos absolutos é desenvolver a enfermidade de um dogmatismo cego ao convencer-se de deter a exclusividade da verdade e da justiça, ao impor ao outro a mudez, a invisibilidade, negando-lhe a plena humanidade e impondo-lhe a exclusão da vida em civilização. Para conseguir essa dominação, esses cegos enfermos atuam como bárbaros, recorrendo a diversas formas de violência para resolverem desacordos. Considerar os outros como menos humanos é uma típica forma de barbárie. Contam os livros de história, né, que o Joaquim Silveira dos Reis, quando entrou para a Inconfidência Mineira, para a Conjuração Mineira, que logicamente é um movimento ainda também não muito bem explicado, mas ele entrou, segundo alguns autores, porque ele queria ganhar dinheiro. Em função de quê? De que ele tinha muitos débitos e, logicamente, a Inconfidência poderia fazer com que esses débitos fossem esquecidos. Só que no desenvolver da carruagem, ele percebeu que ganharia muito mais dinheiro traindo os brasileiros e ficando do lado dos colonizadores portugueses. E foi o que aconteceu. A cada dia que vai passando o tempo, fica muito mais explícita, fica muito mais evidente, né? Inclusive até porque a ação desses atores jurídicos e políticos ganharam um grau de cinismo, né? De hipocrisia, que agora eles não têm mais cerimônia nenhuma de se apresentar. Então fica muito mais evidente o caráter golpista da ação iniciada em 2013, com a desestabilização da comoção social, vinda com aquelas manifestações de rua, e fica evidente aquela expressão golpista que aconteceu em 2016. Né? O nosso grande, saudoso Vanderlei Guilherme dos Santos, ele diz uma coisa muito importante: um golpe nunca é ideal, ele é sempre um golpe possível, né? E é uma ação que vem justamente para poder a minoria dominante poder recuperar ou assegurar os privilégios que ela tem dentro de uma ordem construída de uma forma injusta, né? Historicamente injusta. Então o golpe vem nessa função de recuperar os privilégios ou assegurar, ou fazer até mesmo avançar esses privilégios. Mas o professor Vanderlei diz uma coisa também muito interessante em relação a esse golpe de 2016, é que ele é muito mais nefasto, muito mais agressivo do que o de 64. Por quê?
Segundo o professor, em 64, apesar de a ditadura ter sido autoritária, logicamente violenta, mas ela tinha um caráter nacionalista. Esse golpe de 2016, além de autoritário e violento, ele tem um caráter entreguista e reacionário, né? Então, pelos cálculos que ele apresentou em 2018, cerca de 90% do que foi o governo Temer era composto de pessoas entreguistas, que não tinham nenhum tipo de pudor de entregar o patrimônio nacional para... Bom, essa semana ela está recheada de fatos, né? E basta pensar que na segunda-feira a Rede Globo de televisão começou a ressuscitar a Lava Jato de Curitiba, entrando como advogada midiática daquele grupo contra as ações que a Procuradoria-Geral da República está tentando realizar do ponto de vista de ter acesso às informações que a Lava Jato detém e retém, até porque fazem parte da mesma instituição, E como a gente já teve a oportunidade de falar aqui em nossos outros programas, né, existe uma unidade necessária e estrutural entre o lavajatismo e a Rede Globo, né? Que o ativismo jurídico, né, a politização da justiça, ela precisa necessariamente do braço midiático para poder criar opinião pública diante das ações de exceção que eles praticam. Então, esse é o primeiro fato da semana, que está bem demarcado desde a segunda-feira. E da ação que a Procuradoria-Geral está fazendo, né, no sentido de tentar chegar próxima ao conluio lá de Curitiba, a semana também aconteceu com a denúncia-crime, a notícia-crime que o deputado federal de São Paulo, Paulo Teixeira, apresentou na primeira instância contra Sérgio Moro. Dois fatos chamam a atenção, que eu gostaria de colocar aqui no nosso programa, para, logicamente, provocar a nossa reflexão e incentivar a todos nós a procurarmos entender mais, sabermos, informarmos mais do que está acontecendo em relação a essa emergência da podridão que ocorre ali na Lava Jato de Curitiba. O primeiro crime que o deputado Paulo Teixeira anota é justamente o quê? É que Moro praticou 3 crimes quando fez a escuta da presidente Dilma, que ele, enquanto juiz de primeira instância, não poderia ter feito isso. Ele não só captou, gravou o segundo crime, e o terceiro crime ele divulgou para a imprensa, né? Logicamente para a Rede Globo, que é a sua parceira nessa ação. Então, um golpe, ele se caracteriza justamente por conta disso. Mesmo sendo híbrido, sem ser necessariamente um golpe militar clássico, mas pelo estado de exceção. Então, você tem um juiz de primeira instância, que não poderia jamais ter escutado, não poderia, dentro daquela situação, o prazo já havia acabado, não poderia ter gravado e sequer poderia ter divulgado. Ele cometeu esses 3 crimes, permaneceu solto, permaneceu juiz, tornou-se ministro de Estado por conta desse crime que ele cometeu, né? E as outras instituições superiores que deveriam ter tomado a ação, desde a Procuradoria-Geral da República, seja o Supremo Tribunal Federal, deixaram tudo como estava para que realmente essa politização da justiça pudesse cumprir o seu papel golpista dentro do enredo que foi tramado. Então, Paulo Teixeira ajuizou essa notícia-crime contra essa ação criminosa do Sérgio Moro. E o segundo fato, que chama também muita atenção, bastante atenção, preste atenção a isso, é que o advogado da Petrobras é advogado de Sérgio Moro. Olha que coisa interessante. Agora, o contrato que a Petrobras tem, segundo Paulo Teixeira, né, com esse advogado, com esse escritório de advocacia, é de ordem de 3 milhões de reais. O escritório está recebendo 3 milhões de reais num contrato, além de 100 mil reais para cada ação, cada causa que ele for defender. Esse mesmo advogado é o advogado de Sérgio Moro. É importante a gente lembrar que a Petrobras aqui era tratada como vítima, né? Então, como vítima, não precisa de advogado. Você precisa de advogado para lhe defender de alguma acusação. Mas a Petrobras era vítima.
Segunda coisa, a atuação desse advogado da Petrobras, no caso do triplex, ele parecia muito mais um ator da Procuradoria, um ator da acusação, do que da defesa da Petrobras, que era vítima, que não precisava de defesa, segundo os advogados que estiveram presentes em todas as audiências com o ex-presidente Lula. A terceira coisa é que se aqui a Petrobras era vítima, no exterior ela tornou-se réu e foi obrigada a pagar alguns bilhões de reais para o poder estadunidense, que devolveu para a Lava Jato, para o grupo lá de Curitiba. Então, a trama é uma trama muito podre, né? Logicamente essa podridão não vai aparecer de vez, mas desde a defesa de Lula que a gente já acompanhava e via que havia algo de podre no reino de Curitiba. Então, é a nossa conversa de hoje, a gente queria deixar registrado para que a gente possa, como sempre, nesses minutos de prosa, poder ter mais elementos que ajudem a nossa reflexão e a gente possa fazer as conexões necessárias para perceber o que foi feito no Brasil, inclusive pelas mãos da Lava Jato e da Globo, né, justamente a destruição do patrimônio. O golpe veio, nós não estamos mais ricos, né, nós não temos mais empregos, né, e a Bolsa de Valores está dando uma lucratividade enorme, apesar da pandemia, apesar de 50% da população economicamente ativa brasileira estar desempregada, desocupada, sem poder trabalhar. Mas a Bolsa está disparando. Então fica aí para a gente entender o que aconteceu nesses dias. Obrigado, até a próxima. Tchau.